Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Percursos. Como é habitual, todas as quintas-feiras nós trazemos para vocês uma individualidade pela qual vai compartilhar conosco aquelas que foram as suas experiências, os seus desafios, ou melhor, o seu percurso para chegar até onde chegou. Meu nome é Vinolda Pimpão. Estarei com vocês durante os próximos minutos conversando com o nosso convidado para hoje. Ele é professor universitário e é investigador em áreas sociais. Trouxemos para vocês hoje o professor Dr. Martins Materno. Olá, professor, como está? Seja muito bem-vindo ao programa Percursos e agradecemos desde já a sua disponibilidade em poder conversar conosco. Muito obrigado, Vinaldi, e toda a equipa de Percursos, um programa que é, para mim, novo, não estou muito habituado a ele e é uma honra receber o vosso convite para podermos dialogar sobre as matérias que constituem, na verdade, a vossa área de investigação e a vossa área de interesse. Muito obrigada, muito obrigada. Mas, bom, para começarmos, nós gostávamos de saber quem foi o professor Martins Mapera na sua infância? Como é que foi a sua infância? Quais foram os momentos que mais marcaram? Momentos positivos, momentos negativos? Como é que foi a sua infância, de modo em geral? Muito bem, obrigado. É uma pergunta extremamente interessante. Às vezes nós, durante a vida, não nos lembramos da nossa história, do nosso passado, que é fundamental para tudo o que nós fazemos agora e para tudo o que ainda temos de fazer. A minha infância foi muito boa e uma infância repleta de aprendizagens diversas na sociedade onde eu nasci. Na verdade, eu nasci numa região do campo, não é? No distrito de Massinga, na região chamada Licunha. Foi um momento extremamente importante porque naquela altura nós, diferentemente do que é alguma parte das crianças que nascem hoje em Moçambique, naquela altura nós, quando tivéssemos uma idade que desse para ir ao campo trabalhar e fazer pastagem de gado, nós íamos para lá, portanto, eu acompanhava os mais velhos nesse percurso, nessa atividade que era até muito recreativa, porque lá também aprendia-se muita coisa. Aprendia-se esse momento da vida, é uma escola muito importante naquela altura, em que nós aprendíamos a saber ser estar perante os amigos, perante a comunidade e tudo mais, através de jogos. Nós fizemos jogos tradicionais e esse momento foi muito importante porque misturamos a educação familiar com a educação social no ambiente onde nós vivíamos, onde nós brincávamos. E a infância foi muito diversificada, em que, para além de estar com a mãe em casa, com os pais, com o pai e tal mais, e os irmãos, naquela altura eu só tinha uma irmã, que era a nossa irmã mais velha, também tínhamos em nosso redor muitas outras pessoas. Os meus pais, naquela altura, tinham, digamos, um espírito de receber refugiados que abandonavam as suas regiões por causa das secas, da estiagem e tudo mais. Nós estamos numa região privilegiada, onde temos rios e tudo mais. Então, eu fui vivendo e fui crescendo neste mundo, nesta complexa vida social, em que, por um lado, tinha a educação dos pais, mas, por outro lado, tinha a educação das pessoas que estavam à nossa volta. Ok, ok. E a sua infância estudantil, como é que ela foi?
na verdade, de forma caricata, tenho que dizer que eu tive os primeiros anos de escolarização foram muito titubeantes, foram um pouco turbulentos, porque eu não comecei a estudar de forma sequenciada para todos os níveis. Posso até, com muita segurança, e dizer que eu comecei a estudar aos 10 anos. Portanto, diferentemente dos outros colegas e amigos meus que naquela altura começaram um pouco mais cedo que eu. Não eram os 6 anos, naquela altura não era possível, mas já a partir dos 7, 8 anos já se ia à escola. Eu comecei a estudar aos 10 anos, efetivamente. Numa altura em que, naquela altura, nós tínhamos o problema do fim do colonialismo e tudo mais, e eu parti para Lourenço Marques, a convite de um primo que faleceu, para ir lá estudar. Infelizmente, quando eu lá cheguei, não estudei. Nos anos 70, já nessa altura eu tinha mais ou menos 9 anos, eu ainda não estava a estudar. Só começo a estudar efetivamente em 1971. Em 71 começo a estudar e repare que naquela altura nós tínhamos pré-primária, havia pré-primária e tudo mais. Eu não comecei a estudar com pré-primária, portanto, porque os professores da escola onde eu estudei, escola primária de Moaque, avaliaram e acharam que eu tinha maturidade e era competente o suficiente para não frequentar a pré-primária. Eu começo a estudar a partir da primeira classe. E naquela altura juntamos a primeira e a segunda. Repare que eu fazia esta mistura. Por um lado, era uma turma mista, não é? De primeira classe e segunda classe. Eu fui fazendo os níveis dessa forma até terminar a quarta classe. A escola onde eu estudava, estudei da primeira à terceira classe, não tinha quarta classe, só fui obrigado a ir fazer quarta classe numa outra escola distante, não é? Hoje, o povo moçambicano está privilegiado, não é? As crianças moçambicanas estão privilegiadas, porque fazem tudo no mesmo sítio, portanto, estudam desde a primeira classe até a sétima classe na mesma escola. Naquela altura não era possível, as escolas eram poucas e por isso foi assim. Foi um momento extremamente bonito e bom, porque eu era muito competente, era competente, não é? Portanto, naquela altura fazíamos tabuada, fazíamos aritmética, hoje faz matemática, naquela altura fazíamos aritmética, não é? Portanto, a resolução daqueles problemas complexos de aritmética, o cálculo de tabuada, e o professor, quando entendesse, punha-se ali a perguntar 5 vezes 10, 5 vezes 5, não sei quantos, e você tinha que responder de forma despreocupada, porque caso não fizesse isso, você levava porrada. Hoje as coisas são diferentes, não é? As coisas são diferentes, mas naquela altura o ensino era assim. O ensino naquela altura também se fazia-se com alguma ditadura, não é? Porque nós levávamos porrada, levávamos aquelas palmatórias, não é? Umas reguadas, porque você não respondeu a uma preocupação, a uma questão que o professor colocou, e fazíamos ditado, por exemplo, e por isso nós já, a partir da segunda classe, nós escrevíamos corretamente as palavras em língua portuguesa, porque fazíamos ditado, não é? O professor tinha um momento em que ditava, tinha um texto a ditar, você tinha que escrever corretamente as palavras, fazíamos redação, dessa forma, a produzir textos criativos, não é? Textos artísticos, através da redação, através da concepção de histórias e tudo mais. E, por isso, a maior parte de indivíduos que estudaram nesse sistema de ensino, dificilmente eles cometem erros ortográficos, eles são muito criativos
e tudo mais. Hoje também as coisas tendem a melhorar, já temos muitos jovens hoje a produzir textos literários e tudo mais, mas a situação de escrita correta, de redação, ainda continua a ser muito alarmante nas escolas primárias, nas escolas secundárias e mesmo na universidade. Nós encontramos ainda hoje estudantes na universidade que não escrevem corretamente a língua portuguesa. Portanto, foi assim como se caracterizou a minha fase inicial de aprendizagem, de escola, e já depois de terminada a quarta classe, fui para o ensino secundário. Naquela altura era a quinta e sexta classe, chamávamos primeiro e segundo anos dos liceus. Frequentei estes níveis e quando Samora Machel, o presidente Samora Machel chamou os jovens para integrar a equipa de trabalho para o país, porque o colonialismo português tinha abandonado o país, tinha deixado muitas empresas, serviços e tudo mais. Nós fomos chamados, portanto, eu e muitos outros foram chamados, e eu fui, digamos, porque tinha dispensado a sexta classe do antigo sistema, fui chamado para fazer a formação de professores. E assim termina a fase da infância, porque começo a trabalhar muito cedo, e comecei a fazer a administração, digamos, da minha vida, da vida dos meus pais, dos meus irmãos, já muito cedo. É mais ou menos isto que caracterizou a minha fase inicial da escolarização. Não estudei a pré-primária, diferentemente dos outros. Eu fui diretamente para a primeira classe, e uma primeira classe misturada com a segunda, e por isso eu fui fazendo isso dessa forma até aos níveis superiores. No âmbito das nossas investigações, podemos perceber que a sua vida profissional é marcada pelo amor às letras e o amor à academia. Pode compartilhar conosco como é que foram as suas formações durante esse percurso profissional? Eu tive uma primeira formação, como dizia, para o professorado no ensino primário, não é? E eu fiz uma formação era naquela altura, foi no Centro de Formação de Professores Primários. Hoje já existem os institutos. Naquela altura também havia instituto, mas eu fui mesmo na formação de professores primários. E começo a trabalhar na escola primária. Eu fui professor desde cedo na escola primária. Fui diretor dessa escola primária, a primeira escola onde eu trabalhei. Ainda era muito novo, acho que devia ter por aí 18, 19 anos de idade quando eu comecei a trabalhar. E eu fiquei diretor da escola. Portanto, essa veia de gestão, de direção, já vem desde muito. Não é uma coisa de agora, não é? Depois, nos primeiros 2 anos de trabalho, eu fui, digamos, selecionado, fui avaliado e como melhor professor do distrito onde eu estava. Foi, felizmente, no meu distrito natal, portanto, distrito Massinga, na escola primária de Massambi, lá para não no interior, não, mas foi no litoral. Então, um pouco distante da vila, uma coisa de 8, 9 quilômetros da vila sede do distrito. Então, tendo sido selecionado como melhor professor, tive uma bolsa de estudos. Portanto, a coisa que me fez sair desta região longínqua, não é, para a cidade, foi porque o distrito achou que, tanto a direção do Estado da Educação achou que eu tinha sido dos melhores professores do distrito durante os 2 anos consecutivos em que eu comecei a trabalhar. Então, assim, recebi uma bolsa de estudos para ir à cidade,
a cidade de Inhambane, portanto, cidade capital da província de Inhambane, já saí do distrito para a cidade de Inhambane, onde eu retomei os estudos. Portanto, retomo os estudos, faço a 7ª, 8ª, 9ª, não é? Já na cidade de Inhambane, e a trabalhar, não é? E depois disso, vi-me obrigado também a entrar para fazer o nível médio. O nível médio naquela altura era 10ª e 11ª classe. Não tínhamos 12ª classe naquela altura. Hoje já temos 12ª classe. Naquela altura era 10ª, 11ª classe. Então eu fiz o nível médio, 10ª, 11ª classe, e depois de ter feito isso, já trabalhava e tudo, já não era professor do ensino primário, porque também quando eu chego à cidade de Inhambane, digamos, trabalhei apenas um trimestre, fui avaliado durante esse trimestre, a direção de educação da cidade de Inhambane achou que eu era muito metódico, era muito regrado e tudo mais, achou que eu devia sair da escola e ir trabalhar para a direção de educação, como planificador de educação. Portanto, eu trabalhei, para além de ter sido professor, eu também fui planificador de educação. Trabalhei ali durante mais ou menos 3 anos, e depois sou transferido já em 1980, digamos, e 89, não é? 88, 89, sou transferido para a Direção Provincial de Educação, também para a área de planificação e estatísticas educacionais. Portanto, eu sou planificador. Ali eu tive uma formação muito importante em área de estatísticas educacionais, nomeadamente, tivemos uma formação naquela altura, a ministra de Educação era Graça Machel, não é? Tivemos uma formação em microplanificação da educação. É uma planificação organizada pelo Ministério da Educação, mas com participação da Unesco, não é? Então, estiveram técnicos da Unesco para dar essa formação. Então, desenvolvi capacidades na área de planificação da educação, na área das estatísticas educacionais. Criamos, nessa altura, a rede escolar, não é? Nós não tínhamos uma rede escolar definida, portanto, Moçambique ainda funcionava na base da rede escolar concebida pelo colonialismo português, mas era preciso que fizéssemos a expansão do ensino, a expansão da educação, a expansão das escolas. Então, fizemos um exercício muito grande de concepção de um projeto nacional da rede escolar. Portanto, esse projeto é o projeto que vigora até hoje. Portanto, as escolas que estão a surgir hoje, ao nível da educação, surgem porque foram pensadas nesse projeto, não é? Nesse projeto, porque era preciso que nós oferecêssemos a educação para todos e tudo mais. E por isso era preciso fazermos a projeção da construção de novas escolas nas regiões onde elas antes não existiam, e fizemos esse exercício. E dali, depois disso, digamos, em 1997, entro para o ensino superior, como estudante, a fazer licenciatura. Eu fui fazer exame de admissão. Naquela altura, nós não tínhamos, ao nível das províncias, não havia exames de admissão. Fomos fazer exames de admissão em Maputo, não é? E eu fiquei aprovado na primeira lista. Portanto, havia, e eram muito poucos alunos ao nível nacional que conseguimos entrar. Éramos 11 apenas, não é? E depois houve aquele processo de preenchimento de vagas e tudo mais. Alguns colegas vieram a entrar nesse processo. Eu entrei na primeira lista. Portanto, entro na primeira lista e fiz a formação a formação universitária em ensino da língua portuguesa. Portanto, eu sou formado em ensino de língua portuguesa. Essa é a minha formação inicial ao nível do ensino superior. Depois dessa formação, voltei à escola, já não voltei para a Direção Provincial de Educação, voltei para a escola, mas já desta feita para a escola secundária
a maior escola secundária naquela altura da província de Inhambane, era uma escola pré-universitária, a Escola Secundária Emília da USS. Era das melhores escolas que nós tínhamos no país e tudo mais. E eu fui nomeado diretor dessa escola, mesmo antes de terminar a formação como licenciado, a província já me nomeava para dirigir essa escola. Fiquei nessa escola durante 7 anos, não é? Depois dos 7 anos a dirigir a escola, consegui uma bolsa de estudos, eu fui para Portugal, fui fazer a continuação dos estudos em Portugal. A característica neste domínio ao nível profissional, para além de ter sido professor, foi gestor, fui gestor até bem pouco tempo, fui gestor no ensino secundário, no ensino primário, ensino secundário, até ao ensino superior. Portanto, há pouco tempo eu cessei. Eu era diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanidades, na Universidade de Zambeze. Fiz 7 anos também, 2 mandatos. Depois dos 2 mandatos, já não tinha muita coisa a fazer. Achei que devia, digamos, deixar e fazer outras coisas. Mas, para além disto e tudo mais, também sou investigador em áreas, sobretudo, de letras, ciências sociais, em áreas, por exemplo, ligadas à cultura, à sociologia, à antropologia, às literaturas. Não é? Eu publico artigos científicos em revistas nacionais, não, muito em revistas internacionais, não é? Principalmente em Portugal, no Brasil. Eu publico muito, a minha obra de investigação é muito publicada nestas áreas, nesses sítios, nesses países, nas grandes universidades, em grandes revistas, e sou também membro de redes de investigação internacional, não é? Há uma rede muito grande que faz estudos em culturas, que integra universidades de Portugal, universidades do Brasil, e também sou membro de uma rede de investigação em áreas literárias, literatura, que integra também universidades de Portugal, Angola, Cabo Verde e outros países, portanto, até a América Latina, não é? E eu publico também, para além de publicar, já tenho livros publicados, tenho obra publicada em crítica literária, por exemplo, e também, não sou muito disso, mas também sou poeta, não é? Eu publiquei obra em poesia, e também publiquei a minha tese de doutoramento. Ora, também organizo livros, organizo eventos, participo em congressos nacionais e internacionais. Agora mesmo estamos a organizar um simpósio para celebrar Terra Sonâmbula, que é uma obra fabulosa do escritor moçambicano Mia Couto. Estou envolvido na organização desse projeto. O simpósio vai ter lugar em setembro, portanto, nos dias 29 e 30 de setembro, ao nível da universidade onde neste momento me encontro a trabalhar, porque já saí da Universidade de Zambeze, estou na Universidade de Licumbo, e estamos a organizar esse simpósio. Ora, tenho uma data de congressos já no próximo mês de maio, tenho 2 congressos em Portugal. Depois desse congresso vamos ter o simpósio em setembro, depois vamos ter 2 congressos em novembro, portanto, um organizado na Universidade do Minho e o outro organizado na Universidade da Colômbia. Então, a minha vida profissional e académica tem se caracterizado mais ou menos dessa forma, e eu penso que eu fiz tudo o que se pode fazer, pelo menos aí em Moçambique, o que um académico pode fazer. Bom, estamos aqui a conversar com a professora Martins Matepera, que além de professor universitário, ele também é investigador. Para você, querido internauta que acabou de ligar-se a nós, este é o programa Percurso. Estamos aqui a ter uma conversa muito interessante que o nosso convidado, para além de compartilhar conosco tudo aquilo que já passou até então,
traz consigo também uma bagagem muito pesada. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de deixar o seu like para mais pessoas poderem acompanhar esta conversa, que com certeza está sendo muito interessante. Bom, o professor Martins foi falando do seu percurso, da sua experiência, mas tem um detalhe muito interessante que nós não vamos deixar escapar. O professor é escritor. Como é que começou, como é que engrenou-se nesse mundo de escritores? Para quem simplesmente era um professor universitário, estava a gerir várias universidades, por onde foi chefia. Então, como é que inclinou-se na parte da escrita? Como disse eu, a dado momento, eu não me considero escritor, eu sou mais estudioso do que escritor. É verdade que eu faço obra poética, faço texto poético e tudo mais, mas sou mais estudioso e tudo mais. É verdade que para essas coisas todas, tanto para escrever conto, poesia, romance e tudo mais, a primeira coisa que é preciso fazer é gostar de ler. Não é? É preciso gostar de ler. É preciso ter tido também bons professores, não é? Nessas áreas das literaturas, mas principalmente na área da língua, não é? É preciso ter tido um professor que, como disse eu, naquela altura nós fazíamos redação. A redação é um instrumento importante para a iniciação da escrita, porque a pessoa, quando faz uma redação, escreve de forma livre, independente, não é? E ali, portanto, funcionam os reflexos, a criatividade e tudo mais. Portanto, isso tudo foi muito importante para mim. Tive bons professores de língua portuguesa, não é? E alguns ainda vivem, outros não, eventualmente. Mas esses professores foram muito importantes. E naquela altura eles nos obrigavam a memorizar textos, determinados textos. Essa memorização ajudava também a construção, digamos, de uma estratégia de fixação das palavras, o conhecimento, por exemplo, do vocabulário é muito importante. Quem é escritor tem que ter uma riqueza vocabular muito forte. Se você não tem um vocabulário forte, não há de escrever, vai ter limitações. A expansão textual só é possível se você tiver um vocabulário forte, para evitar aquelas repetições, redundâncias e tudo mais. Portanto, você tem que estar independente, tem que ter a liberdade de escolher no seu dicionário mental, tem que ter a possibilidade de escolher as palavras que você quer usar, quer aplicar, digamos, num determinado contexto, numa determinada passagem do seu texto, não é? E por isso, na verdade, esse bichinho de escrever começa exatamente no exercício escolar, através da redação. Mais tarde, os professores obrigavam-nos a escrever, digamos, narrativas, obrigavam-nos a escrever textos poéticos, não é? E isso tudo ajudou, digamos, a que engrenasse que tivesse o gosto, digamos, de produzir textos. Hoje, faço com alguma facilidade, não é? Mas mesmo hoje ainda estudo muito, quer dizer, essa coisa de estudar não termina. Por exemplo, a minha família aqui em casa sabe muito bem que basta eu acordar, se eu não tenho nada a fazer diferente, eu estou no meu escritório a ler, a escrever, a produzir, não é? A dialogar com amigos sobre diferentes áreas de investigação. Então, quem quiser, na verdade, entrar para o mundo da escrita, não é? Tanto a escrita livre, artística, como a escrita acadêmica, tem que gostar de ler, não é? Tem que ler poesia, tem que ler, porque a poesia é muito importante, porque ela é construída por símbolos, não é? Ela é construída por símbolos. Aqueles versos, aquelas construções todas ajudam a memória a evoluir, a desenvolver a memória. Então, é preciso, quando nós descodificamos aqueles sentidos ocultos que os poetas escrevem, nós estamos a construir-nos
do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista intelectual. A memória também evolui e fica mais fresca, mais livre, e por isso que eu posso dizer que eu estou hoje mais jovem do que quando eu comecei a escrever, quando eu comecei a estudar e tudo mais. Eu me sinto muito jovem e muito bem do ponto de vista mental e tudo mais. Então, a escrita é um exercício que não é um exercício de sete cabeças, não é um bicho de sete cabeças, é um exercício possível. O que é preciso é experimentar. O primeiro passo, depois disso tudo, é experimentar. Nós temos que escrever, apagar, escrever, rasgar, rasurar e tudo mais, até construirmos a frase que nós julgamos que esta está melhor. Porque se você não escreve de forma linear e acabou, não, tem que escrever, reler, corrigir, depois de você julgar que, olha, ao seu nível já chega, então passe para os outros, os amigos, vão ler, vão te ajudar, vão dizer, vão fazer crítica e tudo mais. A crítica é muito importante para o nosso desenvolvimento. Quando nós vivemos numa sociedade onde não há crítica, nós ficamos estagnados. E então a crítica para esse campo da escrita é muito importante. E então eu vivo muito da crítica, de interação com os amigos, com outros intelectuais, com estudiosos, e essas redes em que eu estou envolvido, nós fazemos isso, não é? Nós discutimos matérias da ciência, nós fazemos revisão de pares, não é? E produzimos assim a ciência dessa forma, portanto, com a revisão de pares. Quando você produz e publica um texto, você tem que saber que, sim, senhor, o seu texto tem qualidade, porque foi visto por muitos outros amigos e cientistas, não é? Que têm outras experiências e tudo mais. Então, eu fui produzindo dessa forma. Na verdade, a primeira publicação que eu fiz foi da tese de doutoramento, a primeira individual. Mas antes eu tinha publicado texto poético, não é? Publiquei, naquela altura, texto poético na revista Tempo, não é? Uma revista que, infelizmente, hoje está um pouco apagada e não está a funcionar, mas naquela altura ajudou a muitas pessoas a começarem a produzir, a começarem a publicar. Portanto, eu publiquei na revista Tempo, publiquei na revista Chipefo. Chipefo é uma revista que não é muito falada em Moçambique, mas ela existiu e existe na província de Inhambane. Portanto, é lá onde o meu primeiro texto, mesmo antes de publicar para a revista Tempo, foi publicado. E isso galvanizou, não é? Porque quando você tem o seu texto publicado, você sabe que é lido fora e tudo mais, você ganha mais responsabilidade e obriga-se a escrever cada vez mais, obriga-se à perfeição, e foi assim como aconteceu. Depois vim a publicar a minha tese de doutoramento, depois de publicação da tese de doutoramento, em 2015, publiquei o livro de poesias, não é? Poema aberto e a tela da diversidade, que é um poema, é um texto, é um livro que eu escrevi quando estava em Portugal, não é, a estudar. Eu escrevi esse texto e vim concluir aqui em Moçambique e meti a publicação. Depois publiquei uma obra que é uma obra científica, que é crítica literária, não é? Publiquei Cinzas do Cão, não é? É uma belíssima obra que eu publiquei, e depois vim publicar outros livros, para além dos livros coletivos que eu fui publicando, alguns organizados por mim, aqui na Beira, e outros organizados por outros intelectuais em Portugal, não é? Publiquei muitos textos coletivos em Portugal, portanto, tenho muita publicação em revistas científicas. É assim como as coisas começaram e estão a desenvolver. Tenho textos agora também no Prelo, não é? Em fase de revisão de pares para serem publicados e tudo mais. Então, é assim, portanto, não há uma magia diferente de você ler e escrever. Bom, ainda no âmbito da escritura,
Gostávamos de saber se o Dr. Martins Mapera teve um escritor pelo qual se inspirou ou alguém que admira tanto ao ponto de dizer, não, eu vou escrever, não porque fulano escreve, mas porque eu gosto das escritas do fulano. Eu li muitas obras, na verdade, uh, influências no campo da arte. Uh, uh, Li obras diversas do campo da poesia, não é? Fernando Pessoa é uma pessoa que eu gostei muito, é um português. Também José Saramago, eu gosto muito de José Saramago, da escrita de José Saramago. Ele não escreve poesia, escreve mais romances, não é? Leio muito e fiz crítica da obra de Saramago, não é? Um dos textos que eu produzi, apresentei num congresso sobre a cegueira, que é uma obra muito bonita de Saramago. Guimarães Rosa é um autor brasileiro que escreveu também uma obra fabulosa e tudo mais. Eu li essa obra. Ao nível internacional, há muitas outras obras que eu li. Ao nível nacional, eu leio muito Mia Couto. Eu sou estudioso de Mia Couto. Esta celebração que vamos fazer sobre Mia Couto é porque nós temos muitos estudos feitos sobre Mia Couto, sobre a obra de Mia Couto. Então, é um autor fabuloso, é um autor que marca, digamos, as artes moçambicanas, marca, digamos, um período importante da literatura moçambicana. Ele, quando publica, por exemplo, em 1992, Terra Sonâmbula, ele cria aqui uma fronteira entre o passado e o presente, e é um marco histórico no campo das literaturas. É uma obra muito bonita que ele produz. A outra, uma escritora muito amiga e muito boa que eu gosto é Paulina Chiziane, na verdade, atual, digamos, recebeu muito recentemente o galardão de escritora língua portuguesa, não é? É uma obra que vale a pena aconselharmos as pessoas que querem começar a escrever para ler. Portanto, a Paulina Chiziane é uma personagem muito importante. Então, eu li muito a obra dela. Li Noêmia de Souza, li muitas outras, muitas obras, muitos autores, até os albazinos lá do passado, não é? João Albazino, os irmãos Albazino, que foram também muito importantes para isto. No campo da ciência, da produção de texto científico, eu tive um professor muito bom, que é Antônio Manuel Ferreira. É um professor da Universidade de Aveiro, é um estratega cientista. Este foi quem abriu todas as portas para aquilo que eu sou no campo da produção científica. Então, esta personalidade é muito grande e eu aprendi muito dessa personalidade. Leio muito do que ele escreve. Para além de ter sido orientador de doutoramento, eu leio muito aquilo que ele escreve. Uma outra figura importante que eu leio em Portugal, nesse campo das ciências, da produção científica, é Moisés de Lemos Martins, é um professor da Universidade do Minho, não é? É uma figura emblemática, é um professor catedrático e um grande amigo, portanto, um grande parceiro, porque nós temos parcerias exatamente com ele. Criei um doutoramento na Universidade de Zambeze. Foram essas figuras que trabalharam comigo para criarmos o doutoramento na Universidade de Zambeze. O doutoramento de Língua, Cultura e Sociedade, que se criou na Universidade de Zambeze, que foi liderado por mim, criamos com essas pessoas. Ora, é muita gente, ao nível nacional, autores cientistas da área da ciência,
são muitos também, mas não leio tanto essas figuras, mas eu conheço, por exemplo, o Ng'Uenha, o filósofo Ng'Uenha, o professor Ng'Uenha, que é um grande pensador da filosofia africana e tudo mais, e muitos outros, mas como disse, leio pouco esses nacionais, porque muitas vezes eles não se cruzam muito com aquilo que eu faço, mas eu conheço, leio muito do que eles fazem também. Então, é isto, que quem quiser, digamos, produzir, tem que ler. Como disse, é preciso ler, você não começa do zero, não é? Tem que começar por ler os outros, ler as grandes figuras, as grandes personagens que o mundo tem, são diversos. Hoje já se escreve muito em português, também, em outras línguas. Pode-se ler muitos artigos, muitas revistas científicas, e com a internet hoje é mais fácil, porque nós temos acesso ao mundo e é possível, portanto, é muito difícil, portanto, alguém dizer que não leio porque não tenho nada para ler, porque se você não tem livro, você pelo menos tem internet e pode baixar material e começar a ler. Ok, ok. Bom, nós tivemos a oportunidade de poder conhecer o professor como professor, como investigadora e como escritor. Mas vamos fugir um bocadinho dessa área profissional. Gostaríamos de saber quem é Martins Mapera como uma pessoa normal, no seio familiar. É casado, é pai, é avô, é divorciado. Quem é Martins Mapera na família? Hum. Não podia terminar sem perguntar essa. Sim, sim, sim. Eu sou um homem social, casado, tenho filhos, uh, tenho 4 filhos, já grandinhos, casados, alguns, outros não, evidentemente. Tenho um neto, não é? Os outros ainda estão por vir, acho que há de vir tantos netos. Eu sou neste momento, uh, sou o segundo filho da casa. Primeiro os meus pais tiveram uma menina, a minha irmã mais velha, a nossa irmã mais velha, a Maria, e como sabe, aqui os africanos, quando você é homem, quando a primeira é uma mulher e depois logo segue um homem, quem carrega o fardo da família é o homem, não é? Portanto, eu sou responsável pela família, não é? O nosso pai morre em 2010, exatamente na altura em que eu ia fazer o doutoramento, portanto, o mês em que eu devia ir fazer o doutoramento foi quando ele nos deixou, morreu, e depois ficamos nós com a mamã. E neste momento, quem cuida desse fardo todo da família sou eu. Ao nível social, é isto que eu sou, portanto, sou uma pessoa normal, como qualquer pessoa, sobretudo moçambicana, porque não vamos falar de europeus e de outros continentes, porque as culturas são diferentes, não é? É isto que eu sou e penso que estou a exercer com dignidade e com responsabilidade essa função de chefe de família, porque e eu na altura, quando eu ainda começava a trabalhar, os meus pais encarregaram-me a responsabilidade de educar os meus irmãos. É diferente do que foi comigo, porque eu fui praticamente a primeira pessoa a estudar na família, e quando eu termino os níveis iniciais e começo a trabalhar, então assumi
essa tarefa de ensinar os meus irmãos. Todos os meus irmãos ensinaram, uns foram meus alunos, inclusivamente. O meu irmão que me segue a mim foi meu aluno, tá, na quarta classe, naquela altura. Os outros, em outros níveis. Mas foi assim, e eu sinto-me realizado e feliz por tudo o que eu fiz para a família e para os meus filhos. Boa, 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 boa. Dá para ver que o professor é alguém que é também, se calhar, como inspiração na sua família. Mas nos seus tempos livres, o que é que gosta de fazer? Quando não está a ler. O professor comentou que quando não tem nada a fazer, procura escrever. Ok, quando não está a escrever, o que é que o professor faz? Eu faço caminhadas normais para, para estabilizar o corpo, é por isso que sou jovem. Mas também eu tenho amigos, converso muito, converso muito, tenho amigos, não são muitos, mas tenho dois amigos que costumo conversar muito com eles. Mas para além disso, eu gosto muito do campo também. Gosto do campo, gosto de ir ao campo, ver a natureza. Gosto muito da natureza, gosto muito de ver os animais, ver as plantas. Se calhar é lá onde eu ganho inspiração, não é? Com essas coisas todas. E, e isso ajuda-me muito, porque, por um lado, faço a ciência aqui, mas, por outro lado, faço a vida também, não é? Lá no campo e essas coisas todas. Portanto, eu gosto de fazer isso. Gosto, gosto muito de futebol, não é? Quando é futebol, quando há futebol, eu estou sempre ao ecrã e eu gosto muito de assistir aos jogos e por isso gosto muito também de ver luta livre. Eu não luto, mas eu gosto de ver luta livre, não é? E gosto muito de ver o basquete. Quando há basquete, não há nada que me impeça a assistir a um jogo de basquete, não é? Eu gosto muito de ver o basquete, não é? E são essas coisas que eu gosto de fazer. Gosto de cozinhar também e faço bons pratos e quem quiser a receita não é de borla, não. Eu costumo vender as receitas, não é? E por isso está abençoada a família que tem um homem como eu. Ok, ainda no âmbito da gastronomia, já que o professor gosta de cozinhar, ok, o que é que ele mais também gosta de comer? E o que é que sabe cozinhar mais? Qual é o teu forte? Ai, eu gosto de comer um bom peixe e, se for garopa, legumes, eu gosto muito. Garopa, mas não gosto de carapau, não é? Mas gosto mais é de xereua, não é? Xereu é um peixe excepcional, não é? Um peixe que, quando frito ou assado, tem um sabor estrondoso. Eu gosto muito. Gosto de preparar, gosto de comer. Também gosto muito de um frango assado à brasa, não é? E não cozido, e não cozido na panela, mas frango assado à brasa. E gosto de galinha cafrial na panela, não é? Também assado, não com molhos e tudo mais, tudo seco, tudo bonito. Mas para além dessas coisas, eu gosto de carnes, eu gosto muito de carnes, mas também gosto de
de uma cacana bem cozinhada. Ali eu não sei muito bem fazer. Sempre que eu cozinho, fica amarga. Então, ali quem faz mais é a outra pessoa lá da casa. E cacana, essas 10 cacanas não entro muito. E pronto, muitas outras coisas. E quando eu vivi em Portugal, agora não cozinho sistematicamente. Também as pessoas da casa não me deixam, né? Mas eu quando vivi sozinho em Portugal, eu fazia tudo sozinho. Eu não ia comer nos restaurantes. Eu tinha a possibilidade de comer na universidade, não ia lá. Eu preferia fazer tudo em casa. Tudo mais. Aliás, até porque eu recebia muitos hóspedes, porque os meus amigos, tudo mais, até portugueses vinham comer na minha casa. Então, o que eu fazia. E são essas coisas. Gosto de legumes, não gosto muito de coisas fritas, apesar de ter dito que como peixe frito, sobretudo quando é xereua, mas não gosto tanto, gosto mais de brasa, de panela, seco, e sim, é isso que eu gosto. Bem, haja as pessoas da sua casa que não lhe deixam cozinhar. Mas ok. Bom, professor, nós mesmo já estamos no fim da nossa conversa, mas antes mesmo de terminar, a maior parte, posso assim arrisco-me dizer que a maior parte dos nossos internautas são jovens. Jovens que ainda estão a abraçar essa área acadêmica, jovens que ainda estão nesse processo estudantil. E sendo o professor uma pessoa crescida, madura, que carrega muita bagagem, o que é que gostaria de dizer à nossa camada jovem, né? Como conselhos futuros, o que é que o professor tem a dizer para nós? Se calhar como motivação, como incentivo. Sim, um, um dos grandes remédios é a ambição. É preciso ser ambicioso. Entenda essa ambição no sentido positivo do termo. Tem que gostar de apreciar aquilo que os outros fazem. Apreciar e procurar fazer também. É preciso que a pessoa tenha projetos da vida. É preciso definir claramente os objetivos da sua vida. Há coisas que eu não disse aqui. Se eu quisesse ser governante e tudo mais, teria sido governante, porque muitos que são governantes é porque querem ser governantes, não é? Lutam para ser governantes. Eu poderia ter sido governante. É bom, na verdade, porque nós ajudamos o país a evoluir, a desenvolver. Mas eu tinha definido outros objetivos, que era seguir uma área da academia. Então, fui fugindo esse percurso, essa tendência, essa possibilidade que havia de eu ser governante. E fui fugindo e fui sempre me inclinando para esta área. Quer dizer que, implicitamente, eu tinha definido como objetivo fundamental o meu desenvolvimento intelectual. E não se ganha muita coisa, mas ganha-se a honra, ganha-se amizades com o mundo, ganha-se, digamos, o simbolismo, não é? Hoje, você pode entrar para a internet, procurar saber Mapera, você vai encontrar, portanto, grandes referências sobre Mapera, referências nacionais e internacionais. Eu, quando chego ao Brasil, sou recebido, quando chego a Portugal, sou recebido, quando vou à Espanha, sou recebido, quando vou, não sei, a Angola, sou recebido, mas não tenho muito dinheiro, não é?
não tenho muito dinheiro, mas eu tenho a honra, tenho a vida feita e tudo mais. Portanto, eu acho que é isto que é muito importante fazer para os jovens. Quem quiser ser agricultor tem que se definir claramente que quer ser agricultor. Quer criar animais, tem que se definir claramente que quer criar animais. Quer ser empresário, defina-se como empresário e persiga esse desiderato, esse desejo de ser empresário. Quer ser escultor, você tem que desenhar projetos concretos sobre a área de escultura. Quer ser um homem das letras, da literatura, quer ser um homem de investigação, então você tem que lutar todos os dias para isso. A luta é muito importante para isto. Portanto, quem não luta não consegue vencer. Portanto, só vence quem luta. Quem não luta fica vencido por não ter lutado. Pois é, jovens, quem não luta fica vencido por não ter lutado. Sejam ambiciosos e sejam ousados também. São as poucas palavras que o nosso professor deixou aqui para nós. E queremos agradecer pela sua presença. Queremos agradecer mais uma vez por ter aceito conversar conosco, partilhar conosco as suas experiências. Tenho a máxima certeza que muita gente aqui vai tirar proveitos desta conversa que nós cá tivemos. E chegamos ao fim de mais uma edição do programa Percursos. Queremos agradecer a você, internauta, que está ligado desde o primeiro minuto do nosso programa. Nos despedimos na promessa de voltar numa próxima oportunidade.